Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar seguimento aqui à nossa aula de teoria da elasticidade. Vamos agora para a segunda parte, que agora vamos falar de deformações, certo? A gente já viu tensor de tensões, né? Tensões principais, tudo. Agora, na verdade, a gente está numa primeira parte ainda, né? A segunda parte da primeira parte. Parte 1.2, que é as deformações, certo? Depois a gente vai ver a lei de Young generalizada, que é a relação tensão-deformação, certo? E a gente fecha essa primeira parte. Mas hoje a gente vai ver da mesma forma que a gente viu tensões, agora a gente vai ver as deformações, certo? Então esse é o índice geral, né? Disciplina, a gente já viu tensões, agora a gente vai ver deformações, depois vai ver a relação constitutiva, né? Que é a relação tensão-deformação. Lembrando que aqui nessa disciplina de teoria da elasticidade a gente vai considerar pequenas deformações e a relação tensão-deformação linear, ou seja, elástica, né? Fase elástica do material. Mas hoje a gente vai ver um pouquinho de grandes deformações só para ter uma noção da diferença de pequenas e grandes deformações. Okay? Biografia, né? A gente segue esse livro do Vilaça, né? Em primeiro lugar, então vamos começar primeiro. Para entender deformações, a gente precisa entender deslocamento, certo? Então imagine que você tem um corpo aqui numa configuração inicial, que a gente chama de indeformada, certo? Então, cada ponto P aqui desse material, a gente diz que a coordenada dele, certo? É uma coordenada x grande aqui. Inicialmente, todos os pontos P, ele tem uma coordenada x grande, e aí esse corpo sofre uma deformação. Então ele vem para cá. Essa deformação, né? Também está inclusa aí. A deformação é o quanto o material, o corpo se deforma, certo? Só que no deslocamento do ponto P para esse ponto P que estava aqui e ele veio para cá, está incluso aí, além da deformação do corpo, translação do corpo e rotação do corpo, certo? Isso é importante. A gente vai ter que depois tentar... mas lógico que essa translação e rotação, ela não leva a tensões no corpo. Então a gente quer filtrar dos deslocamentos só a deformação, ok? Então você tem aqui uma configuração final deformada, ok? Então esse ponto P veio para cá, mas cada ponto teve um deslocamento diferente, tá vendo? Se todo esse corpo, né, o deslocamento, né, é caracterizado por esse vetor U, ou seja, o x grande, né, o x inicial, mais U é igual a x, ok? Tranquilo, né? Esse U é a diferença do x pequeno para o x grande, é o deslocamento, ok? Agora imagine que esse corpo, todos os pontos desse corpo tivessem o mesmo vetor U, o mesmo deslocamento. Então esse corpo ele estaria com a mesma, digamos assim, a mesma forma e ele só estaria transladado, certo? Então isso não causaria deformação. Então a deformação a gente vai ver, certo, que é causada pela variação do deslocamento ao longo do corpo. Então, quando eu ando aqui, esse P andou, esse U. Se eu andar um pouquinho e o U for diferente, então eu vou ter uma deformação, certo? A gente vai ver isso para frente. Então, esse U, certo? Esse vetor U, ele varia ao longo da posição x, assim, né? Ao longo do corpo, certo? Isso aqui é validado dentro do corpo, né? Claro. E esse deslocamento, né? Como é um vetor, imagine nas 3 dimensões, ele é um vetor tridimensional, né? Então, tem um componente U, que é o deslocamento em x, v, que é o deslocamento em y, e w, que é um deslocamento em z. E cada um componente desse, ele varia ao longo de x, y, z, certo? Ou seja, o vetor, que é o vw, ele varia ao longo de x e y, z, ao longo do corpo, certo? Então, outras formas de representar, certo? O deslocamento U é da forma UVW,
certo? Deslocamento x, y e z. Também pode dizer o x, o y e o z, certo? Que é bem comum e é mais fácil de notar, né? Ou seja, deslocamento em x, deslocamento em y, deslocamento em z. Ou o 1, o 2, o 3, né? Que é a notação inicial. Pode dizer só o i. Né? O i sempre variando de 1 a 3. Enfim, isso tudo é o deslocamento, o vetor de deslocamento. Ok, certo. Agora vamos calcular a deformação, ok? Então imagine um corpo aqui, que eu tenho uma fibra aqui ds, que vai do ponto A ao ponto B, certo? Quando esse corpo se deforma, o ponto A ele passa a ser A asterístico, o ponto B passa a ser B asterístico, certo? E a fibra AB passa a ser asterístico, B asterístico, que ainda é chamada de ds asterístico, ok? Então, o que é a deformação linear específica? A deformação linear é a deformação ao longo dessa linha específica, no caso a linha S. Então, qual foi o deslocamento ao longo dessa linha? O que a gente faz? A gente pega o tamanho de ds inicial e o ds final e compara. Se esses dois ds tiverem o mesmo tamanho, a gente diz que nessa direção ds, a direção sempre na configuração inicial, a deformação foi zero. Se esse aqui ds for 2 vezes o tamanho de ds inicial, o deslocamento, a deformação foi a diferença, que seria ds dividido por ds, que é igual a 1. Então, uma deformação igual a 1 quer dizer que dobrou de tamanho. Okay? Certo? Então, o ds é o vetor AB, ds asterístico é AB asterístico, e a deformação é definida assim. Certo? Isso aqui é para pequenas deformações, existe a deformação logarítmica, certo? Para grandes deformações, pode passar um pouquinho. Então, quanto é a deformação? É o ds, o tamanho do ds final, menos o ds inicial, dividido pelo ds inicial, certo? Então, se isso aqui, esse ds final, fosse 2 vezes o ds inicial, seria 2ds menos ds dá ds sobre ds, que daria 1. Então, deformação linear de 1 quer dizer que dobrou de tamanho. Esse ds é sempre, ele é adimensional, né? Em geral, em engenharia, né? A gente fala em termos de percentagem, né? Então, se dobrou de tamanho, seria uma deformação de 100%, que seria 1, ok? A gente pode escrever o ds final, certo? Só trocar, passar o ds para o outro lado, como 1 mais a deformação vezes ds. Ou seja, o ds final é o ds inicial mais deformação vezes ds inicial. Ou 1 mais a deformação vezes ds. No caso aqui, a deformação de 100%, né? Seria 1 mais 1, 2. Então, ds final, 2 vezes ds inicial. Ok, certo? Agora vamos ver outras formas de calcular essa diferença aqui, né? Então, a gente vai ter que aproximar ds utilizando a variação de deslocamento. Então, a gente sabe que o ponto A se deslocou u, esse u aqui. Deixa eu botar isso aqui. Então, vou escrever. Então, esse aqui, ó, é o u de A. E esse vetorzinho aqui é o u de B. Certo? Ou seja, dá para ver aqui, ó, que houve uma variação de u. Esse u em A andou isso aqui e o u em B andou mais. Certo? Mas o que interessa é na direção S. A gente vai ver depois. Deixa eu apagar isso aí. Certo? Então aqui é o u de A, que é o u de B. Então, o ds, certo? É a diferença de A e B. Beleza? A gente pode chamar isso aqui, ó. A gente pode chamar aqui A, estrela, é o A inicial mais o deslocamento em A, e o B estrela é o B inicial mais o deslocamento, o de B. Beleza?
Só que a gente vai aproximar, certo? Essa é a parte importante aqui. Como esse ds é pequeno, certo? É infinitesimal, esse ponto B está bem próximo do A. Então a gente pode dizer, certo? Imaginando, lembrando, né, que o U é uma função, né? É um vetor que são, na verdade, três funções, né? É uma função para o x, uma função para o v. No caso ali no plano, né, seria o v e o x só. É uma função de x e y, no caso do plano. Certo? Ou seja, ele é uma outra coisa importante, né? Essa função, certo? O de x, essa função, ela não pode, ela tem que ser contínua. Porque se houver, por exemplo, uma descontinuidade, certo? Eu vou variando, ele vai variando continuamente, chega num ponto que ele tem uma variação grande, ele tem uma quebra, uma descontinuidade. Então, um ponto antes dessa descontinuidade teria um lugar, um ponto depois dessa descontinuidade teria outro lugar. E eu teria um vazio aqui no meio, eu teria um gap, ou seja, o meu corpo ele não seria mais contínuo, certo? Teria uma descontinuidade do próprio corpo. Aí isso já entra em fratura, certo? Já entra em outra disciplina que a gente não vai considerar aqui. A gente está considerando só que os corpos permanecem contínuos. Então, existem algumas formas, né? Uma simulação X-Fame, algumas coisas específicas que consideram um deslocamento de U não contínuo. Aqui aí você simula fratura, certo? Mas a gente não vai ver isso aqui não. Então, U tem que ser contínuo, certo? E continuamente diferenciável também. Então, pode dizer que U em B, certo? É igual a U de A mais a variação de U na direção S vezes o ds, certo? Isso aqui é a aproximação linear ao redor do ponto A, certo? Uma função no ponto A, no ponto B é igual a uma função no ponto A mais a variação ao longo de ds vezes a distância ds, certo? Aí a gente vai usar essa definição de U e vai substituir aqui, ó. Porque ds, né, que é B menos A, vai ser, quem é B? É B mais U de B, e A é A mais U de A. Então fica menos A menos U de A. Então vai ficar aqui B menos A, que é o ds inicial, e B menos U de B menos U de A, que olhando aqui, ó, U de B menos U de A, dá a derivada de unha na direção S, de ds. Então vai ficar ds mais a derivada de inflação de ds, certo? Então vamos ver aqui, ó, continuando. Eu tenho aqui, ó, que o de B é o de A mais a derivada desse ds. O meu ds asterisco, né, final, é B menos A, que é ds, mais a derivada de U em relação a S ds, certo? Que essa parte aqui, né, é U de B menos U de A. U de B menos U de A dá sobre isso aqui. E B menos A é ds. Então, o meu ds final é o meu ds inicial mais a derivada de U em relação a S vezes ds. Ou seja, aquilo que eu comentei, né? Se U não varia, ele é constante no meu corpo, essa derivada é zero, e eu tenho que o meu ds estrela é igual ao meu ds inicial. Ou seja, se U for constante, eu só transladei o meu corpo, o meu ds final ele vai estar em outro lugar, só que é do mesmo tamanho, é da mesma direção, certo? Mais especificamente aqui, né, isso é uma aproximação linear, né, se o U, por exemplo, só varia numa direção transversal a S, na direção de S eu não tenho variação de U, então esse derivado também dá zero, e o meu ds é igual ao meu d asterístico, o que é uma coisa aproximada também, certo? Então aqui é tudo para deformações, pequenas deformações que a gente está vendo. Certo, esse ds aqui negrito, certo, é o vetor ds, é o vetor aqui B estrela, A estrela.
assim como esse ds aqui, negrito aqui, é o vetor, certo? Agora eu quero saber o módulo, né? Ou seja, eu quero saber o tamanho dessa estrela. Ou seja, ds estrela é o módulo do vetor ds estrela, que é igual ao módulo disso aqui. Ou seja, o módulo disso aqui é ds, e o módulo disso aqui é essa derivada vezes ds, né? Então, vai ser o módulo ds, já está aqui, né? Ele sai. Então, o módulo do u, da derivada de u na direção s, eu vou chamar de deslocamento us derivado em relação a s, certo? Ou seja, é o quanto varia o u na direção s. Ou seja, vai ser ds vezes 1 mais a derivada de u da direção s em relação a s. Como a gente queria, né? A deformação é s, né? Que é a diferença de s deformado menos inicial sobre inicial. Isso fica, derivando isso por isso, fica essa derivada menos 1, né? ds sobre ds é 1. Só que quem é ds final sobre ds inicial? Só passar isso aqui para o outro lado. Então, ds final sobre ds inicial é isso aqui. 1 mais derivada de u em relação a s. Aí, substituindo, fica 1 mais a derivada de u em relação a s, menos 1, que é igual a... Tcharam, é isso que a gente queria. A derivada de 1 em relação a s. Então, completei, né? Ou seja, a deformação específica, né? Para pequenas deformações na direção s é igual à derivada do deslocamento na direção s. Certo? Então, se eu quiser a deformação na direção x, é simplesmente a derivada do deslocamento na direção x. Se eu quiser a deformação na direção y, é a derivada de u na direção y. Certo? Aqui comprometendo. Se não há variação de u, eu não tenho deslocamento. Ou, se eu não tenho a variação de deslocamento, né, variação de u, eu não tenho deformação. A deformação é causada pela variação do deslocamento ao longo do corpo. Essa é a deformação linear, né? Que tem uma direção específica. Mas a gente tem também a deformação angular, né? Então, vai ver aqui o ds estava nessa direção e aqui, ó, ele mudou de direção. Certo? Como é que a gente calcula essa mudança de ângulo aqui, né? Então, a gente vai fazer isso para um caso geral aqui, que eu tenho uma fibra na direção x, outra na direção y, certo? Eu tenho AB na direção x, certo? E a diferença de A e B é dx, e eu tenho AC, e essa diferença é dy. Então, como é que a gente vai calcular essa variação gama 1? Então, a gente vai dizer que essa variação do ângulo, certo? De AB para A', B', a gente vai dizer que é a tangente desse ângulo aqui, ou seja, essa tangente da componente y de B' e A', ou seja, a variação em y de B' e A', que é isso aqui que a gente vai ver, dividido, aí como é pequenas deformações, a gente vai dividir pelo tamanho inicial de B menos A, certo? Que é a diferença do ângulo, certo? É a diferença na direção transversal à fibra, né? A fibra ela tem a direção x, a variação transversal é na direção y. Então, eu quero a variação de y em relação ao tamanho x. Ou seja, se esse dx fosse menor, a variação do y seria menor também. Então, é proporcional. Então, eu quero essa variação de y ao longo de x. Então, é a derivada. Eu divido, né? A taxa, né? É a divisão da componente y, a variação em y, ao longo de dx, certo? Então, é isso que causa esse ângulo aqui, né? É essa tangente aqui. Então, vamos lá ver, né, quem é... Vamos tentar entender aqui tudo que está aqui na figura primeiro, certo? Então, eu tenho aqui dx
uma fibra dx, certo? Que é a fibra AB. Tem uma fibra dy, que é AC. A gente vai fazer tudo para AB, certo? E para AC é análogo, certo? Então a gente vai olhar aqui só para AB, certo? Então o ponto A ele teve um deslocamento UV. Ele andou em x u e andou em y v. Então esse ponto A ele se transforma em esse A' aqui e esse vetor é o UV, certo? Que é o deslocamento de A. Só que quando eu desloco aqui A, esse B também desloca, certo? Então esse B, para esse B duas linhas, eu andei em x v u e andei em y v, certo? É o mesmo deslocamento de A. Só que aquela história, né? Se esse u e v fosse constante no meu domínio todo, eu não teria deformação. Tá vendo que a linha B2' e a linha C2', ele não tem deformação. Ele é constante se eu tivesse esse deslocamento constante. Só que eu tenho uma variação de deslocamento ao longo de dx. Ou seja, o meu B2', ele andou na direção x u, que é o que andou A, mas ele também andou uma variaçãozinha aqui, du dx vezes dx. Ou seja, quanto varia o deslocamento na direção x, né, que é ao longo de x vezes dx. E a mesma coisa em v. Em v aqui, o b deslocou o v, que é o mesmo que o a deslocou, mas ele teve essa variação substancial aqui, né? No caso aqui foi grande, porque em A ele deslocou v, em B ele deslocou v mais dv dx vezes dx, certo? Então, só olhando, entendendo aqui o gráfico, certo? Que o ponto B' em relação a ele andou em relação a esse A inicial, né? Ele é dx mais u mais a derivada em relação a dx, né? Que é um delta u, certo? Então, é dx mais u mais um delta u. E o v, ele andou v mais delta v, porque inicialmente era zero, né? Ele era igual a. Então, só no gráfico a gente vai ver aqui, ó, qual a diferença de y de A' para B'. Essa é a distância aqui, ó. Essa distância é justamente isso aqui, ó, o dv. Essa parte de cima aqui é dv. A parte de baixo, certo? É bx menos ax. Inicial é esse aqui, ó. E essa distância é dx. Então, essa medida aqui, né, de deformação angular, gama 1, né, na verdade esse ângulo, como é pequeno, a gente pode dizer que é igual a tangente, é simplesmente dv sobre dx, certo? Porque vai ficar, esse dv é a derivada de v em relação a dx vezes dx, dividido por dx, vai ficar a derivada de dv em relação a x, certo? Mas vamos fazer passo a passo, agora algebricamente, digamos, né? Então, a linha é A mais o deslocamento de A. B' é B mais o deslocamento de B. O vetor B, né, que é o Px e By, ele é o Ax mais dx, que é a posição x de B, e a posição de y é igual, a posição y de B é igual a de x. E quanto é B', que é esse cara aqui embaixo? Ele tem um componente x, que é isso aqui tudinho, ó, é dx mais o gradiente, um dx aqui. Sim, é a posição bx, ou seja, esse b' aqui é a posição b inicial, que é o dx, mais u, mais o delta u. Esse aqui é o u, esse aqui é o delta u. Esse é o u de A, né? Você deixar x aqui. E a posição y' é a posição b inicial, mais v mais dv. Mais v mais dv. No caso dv, é o gradiente de v em relação a x vezes dx.
certo? Aí substituindo isso tudo nessa conta, certo? Substituindo o B' y é o B y mais isso aqui tudo. Substituo aqui e o A' y é o A mais V de A. Aí eu substituo tudo aqui, corto. Então essa parte de cima é o que a gente viu, né? Que a diferença de B' para A' na direção y é isso aqui, ó. dv dx dx, certo? E a parte de baixo aqui, que é a diferença de b para a em termos de x, que é o dx. Então fica isso aqui sobre dx, que é o dv dx. Né? Ou seja, a tangente desse ângulo aqui é aproximadamente o gradiente de v em relação a x. Certo? Então, gama 1 é o gradiente de v em relação a x, e o gama 2 é o gradiente de u em relação a y. É a mesma coisa, né? Vamos ver aqui, ó. Dá para fazer aqui olhando só. E a diferença, a tangente desse ângulo aqui vai ser o oposto, que é essa parte aqui, que é a diferença de x, de C para A', C' para A', que é isso aqui, é o gradiente de u em relação a y dy, dividido pela diferença em y, de A para C, indeformado, que é o dy. Aí se eu pegar isso aqui e dividir por dy, eu corto o dy, fica du dy, certo? Então, o gama 2 é du dy, derivada de 1 em relação a y. Aí a gente chama de deformação angular no ponto, certo? Desse ponto, a deformação angular, a gente tem 3, né? Porque é uma para cada plano. Então, a gente tem no plano XY, plano XZ e o plano YZ. No caso aqui, a gente está vendo só o plano XY, certo? Então, a deformação no ponto A, angular, total, né? Ou seja, a variação aqui, que BC era 90 graus, passou a ser esse ângulo aqui. Então, a variação é a soma dos dois ângulos, certo? Então, aproximadamente, a gente soma as tangentes, né? Porque o ângulo é aproximadamente a tangente, então a gente diz que a deformação angular XY é a soma gradiente de x de v em relação a x, gradiente de u em relação a y. É bom notar a sutileza aqui, né? Veja, se eu quisesse aqui a deformação linear na direção x, seria a derivada de ux, que é u, em relação a x. Se eu quisesse na direção y, seria a derivada da deformação, do deslocamento uy. O y é o deslocamento v em relação a y. Ou seja, a deformação em y é o gradiente de v em relação a y. A deformação em x é o gradiente de u em relação a x. E esse aqui é o contrário, certo? A deformação angular xy é de v em relação a x, certo? A deformação linear na direção y é dv dy, certo? E na direção x é du dx, certo? E quando eu faço trocado, aí eu tenho uma deformação angular. Certo? Então essa é a deformação angular, né, que é a soma, que é a deformação de engenharia. E a gente tem a deformação tangencial, ou cisalhamento, que é quando a gente vai trabalhar com tensor de deformação, a gente pega, na verdade, a média, em vez de somar essas duas variações, a gente tira a média. Então seria a metade da deformação angular. Então a deformação tangencial xy vai ser a metade do gradiente de y em relação a x mais o gradiente de ux em relação a y. Certo? Então, lembrando aqui, ó, a partir dessa definição, né, porque S pode ser qualquer direção, né? Então, eu posso pegar S sendo x ou y. X ou y. E aí é a mesma coisa aqui. É o gradiente de ux em relação a x. E se for y, é o gradiente de uy em relação a y.
Então, a deformação é x linear, é a derivada de u em relação a x. É y é a derivada de v em relação a y. E é z é a derivada de w em relação a z. Ou em notação inicial, a gente pode chamar assim. É I é igual a derivada de u, I, ou seja, u na direção I. Esse vírgula é derivada em relação a I. Ou seja, o U1, que é o U, em relação a 1, que é o X, a deformação é X. A deformação é 2, que é a deformação em Y, vai ser o U2, que é o V, derivada em relação a 2, que é o Y. Certo? E assim por diante. Quando a gente... Essas aqui são as deformações angulares, né? Que a gente viu, que pode ser escrito assim. Então, a deformação xy, né, é a derivada de u em relação a y, v em relação a x. Então, xy seria 1, 2. Então, a deformação 1, 2 seria a derivada de ui, ou seja, o u1, que é x, a direção x, em relação a 2, que é o x2, que é o y, mais a deformação uj, que é o 2, que é o v, em relação a x1, que é o x, certo? Então, o xy é o 1, 2 aqui. Isso pode ser resumido assim. Ó. Então, isso vale para os três casos. O i em relação a j mais o j em relação a i. E aqui, o linear é o i em relação a i, certo? Mas considerando aqui as deformações transversais, né, ou tangencial desse elemento, que é a metade, certo? A gente tem que isso aqui dividido por 2. Aí o legal dessa deformação tangencial é porque eu defino de uma vez só e levar ela para todas as informações. Porque se você pegar aqui, ó, esse gama ij e você usar ii, ou seja, fazer j igual a i, aí você vai ter a derivada de i em relação a j mais a derivada de i em relação a j. Ou seja, de i em relação a i mais de i em relação a i, né? Que é igual a j. Aí você tem duas vezes a deformação é i. Tá vendo? Então soma duas vezes. Quando você divide por 2, aí você tem a deformação i de volta. Então, essa deformação aqui, tangencial, essa definição aqui, ela é válida para todas as deformações lineares e tangenciais. Certo? Então, L de J é a metade de UI em relação a J mais a derivada do J em relação a I. Se I for igual a J, vai ficar UI em relação a I mais UI em relação a I, que é 2UI em relação a I, dividido por 2 fica UI em relação a I, que é a deformação na direção I. Que a gente pode considerar também é XX, ou seja, é U1. Certo? Isso é só definição, notação, tá bom? Então, assim a gente pode definir um tensor de deformações, que é dado por essa expressãozinha aqui, que seria a deformação, a diagonal, são as deformações lineares, ou normais, né? E aqui fora da diagonal são as deformações de cisalhamento, ou tangencial. E esse tensor de deformações funciona da mesma forma que o tensor de tensões. Ou seja, se eu quiser as deformações em um plano qualquer, cuja normal é n, eu pego essa minha matriz aqui, né, tensor de deformação, multiplico pelo meu vetor n unitário, né, e aí eu vou ter um vetor que vai dizer as deformações naquele plano. E aí, se eu quiser decompor essas deformações em deformações lineares e deformações tangenciais, a gente chama também essas deformações angulares de distorção. A gente vai ver.
parágrafos são muito importantes. Então, se a gente quiser decompor de novo, a gente decompõe segundo esse vetor n de novo. Então, se eu quiser, por exemplo, a deformação linear na direção n, eu pego n transposto é n, certo? Que é isso aqui, eu projeto, né, na direção n. E aí eu tenho a deformação linear na direção n. E aí eu posso também calcular deformações principais, certo? Só diagonalizar, salto vetor, tudo que a gente viu em tensões é válido para deformações também. Por isso que é importante essa definição aqui, né, de deformação tangencial. Pronto, isso tudo, né, que a gente viu é para pequenas deformações. Você veja aqui que a deformação ela é um operador linear em relação ao deslocamento. Quando a gente tem grandes deformações, a gente tem que considerar um operador aqui não linear em relação aos deslocamentos. Certo? Então, uma forma de ver como essa definição não atende quando você tem grandes deslocamentos é você pegar, por exemplo, aquele exemplo lá, você tem ds aqui. Né? Imagine que A permanece no mesmo ponto, certo? Só para ficar mais fácil. E B, ele andou na direção transversal. Então, B estava aqui, ele andou perpendicular a S, certo? Ele veio para o ponto aqui. Deixa eu desenhar aqui. Tentar desenhar aqui. Então, esse ponto B, ele andou para cá, certo? Então, aqui seria o meu ponto B asterisco, certo? Ou seja, meu DS agora, e o B, o A não andou nada. Só para simplificar, certo? Ou seja, essa é a variação de U, ela é perpendicular aqui. Se eu pegar a variação de, veja aqui na direção S, eu não tive deslocamento. O meu U ele só andou na direção perpendicular a S. Então, se eu tirar o gradiente de U em relação a S, é zero. Então, ele está dizendo aqui que meu ds estrela, que é esse aqui, ele é do mesmo tamanho do meu ds inicial. Mas não é, né? Porque aqui eu tirei hipotenusa, né? Mas como esse U aqui é pequeno, se esse U for pequeno, eu posso dizer que o meu ds final é igual ao meu ds inicial. Ok? Então, esse ds final seria quanto? Seria a raiz, né, de ds ao quadrado mais du ao quadrado. Certo? Isso aqui é o meu du. Então, isso aqui ó, seria a hipotenusa desse triângulo retângulo. Né? Então, se esse du for pequeno, realmente eu tenho deformações pequenas e aí eu posso calcular, dizer que minha deformação na direção S é zero. Mas se não, se essa deformação começar a ser grande, essa deformação transversal, aí eu tenho que levar em conta, esse aqui na verdade é du, não, é um du S linha, né? Que é o transversal de S. Então, eu tenho que levar em conta, se esse meus deformações for grande, eu tenho que levar em conta a variação transversal do deslocamento também, aqui no cálculo da deformação linear. A mesma coisa para essa deformação aqui, ó, que eu estou calculando esse ângulo aqui, né, fazendo essa aproximação, mas se eu tiver um deslocamento grande na direção U, e eu estou dividindo aqui ó, pelo dx inicial. Então, se eu tiver uma deformação grande na direção x, essa parte de baixo aqui, né, teria que ser o dx deformado. Okay? A gente vai ver um exemplozinho que demonstra bem como isso aqui dá errado quando tem um grande deslocamento. Certo? Então vamos para ver só para comparar, certo? Como é que funciona quando eu tenho grandes deformações, certo?
Então, quando a gente tem grandes deformações, a gente utiliza uma matriz do gradiente de deformação, né? Gradiente, que é o gradiente, na verdade, do deslocamento. Certo? Então, lembrando aqui que eu tenho um x grande, que é a posição inicial, e o x pequeno, que é a posição final. Certo? X pequeno é o x grande mais o deslocamento de x. A gente chama desse gradiente de deformações f, é a derivada de x em relação a x pequeno, ou seja, o x final, em relação ao x inicial. Essa derivada aqui, esse gradiente, né? Então, o x ele tem 3 componentes, o x pequeno e o x grande tem 3 componentes também. Então, isso dá uma matriz, certo? 3 por 3. Só que esse x pequeno, né, o x grande mais o de x. Então, se eu derivar isso aqui em relação ao x, eu tenho isso aqui, a diagonal é 1, porque a derivada do vetor em relação a ele mesmo, o teu é igual a 1, né? Só que matricial é uma diagonal 1, né? É uma matriz de identidade, né? Isso aqui é a matriz de identidade, certo? Notação inicial. Então, quando i igual a j, isso é 1. Quando i é diferente de j, isso é 0. E vou ter aqui, né, essa parte restante do x, que é o deslocamento u de x, que aí eu vou derivar em relação a x. Então, fica a derivada de u em relação a x. Então, vai ser o i, que eu tenho 3 componentes, u, v e w, em relação a x, que é x, y, z. Então, vou ter aqui as derivadas de u em relação a j. Então, se eu escrever aqui em forma matricial, certo? Esse tensor de deformação, ele é dado por isso aqui, ó. Eu tenho uma derivada de u i em relação a j, ou seja, a derivada de u em relação a x. Isso aqui é a derivada de u em relação a y, u em relação a z. Aqui é a derivada de u de v em relação a x, v em relação a y, v em relação a z. E aqui é a derivada de w, que é o z em relação a x, y e z. E aqui na diagonal, a matriz de identidade, né? Que é o 1 aqui no meio. Então, é com base nessa matriz de deformação que a gente calcula todos os que eu conheço, pelo menos, né? Grande parte da maioria das definições, certo? De grandes deformações é baseado nessa matriz aqui, que é como se fosse o jacobiano da transformação, né? Do x final em relação ao x inicial. Essa é uma mudança de coordenada aqui, né? de domínio, né? Uma transformação. E aí essa é a derivada da transformação. Então, a gente pega essa matriz, certo? E decompõe ou em RU, isso é uma decomposição triangular, né? Ou RU ou VR, que é uma transformação à direita ou à esquerda. Isso depende de se você... Eu vou explicar depois, né? Esse tipo de transformação, esse R aqui é uma matriz de rotação, ou seja, ela é porque esse F aqui, né, ele é simétrico, né? Ou não? Não lembro agora. Mas essa decomposição aqui, essa matriz aqui R, ela é ortonormal, certo? Que é a matriz de rotação. E esse U é uma matriz triangular que está relacionada ao deslocamento. Então, o que esse aqui faz, né? Quando você deriva, primeiro, né? Vamos ver aquelas questões, né? Que, aliás, eu esqueci de comentar, né? Se você faz uma... Imagine que o seu corpo está aqui, ele transladou para cá e rotacionou, ou seja, ele não se deformou. Se você calcular as deformações dessa forma aqui, linear, para pequenas deformações, vai aparecer um monte de deformação, mesmo o meu material não tendo se deformado no corpo, certo? Então, uma primeira forma de você considerar grandes deformações, uma questão importante é você retirar translação e rotação do seu deslocamento. Então, quando você deriva, você automaticamente está tirando a translação. Então, se esse U tiver uma componente fixa, né?
digamos, seja um ux mais 5. Ou seja, tem um deslocamento 5 na direção x constante nas três direções. 5, 5, 5. Quando eu calculo a derivada, esses 5, 5, 5 eles desaparecem. Então, nessa derivada, as translações já somem. E aí, como eu faço essa decomposição, eu posso extrair R, que é uma matriz de rotação. Ou seja, eu posso tirar já dessa variação o quanto é de rotação. Certo? E aí, toda a parte de movimento de corpo livre, eu posso tirar. Ou seja, aqui eu já estou desconsiderando o R, eu só considero U ou V, a gente vai ver a diferença. Eu já desconsidero o R, e quando derivo, eu desconsidero a translação. Certo? E aí eu fico só com o sumo, né? A polpa da minha deformação mesmo, a parte que interessa. Tiro a água. Então vamos analisar, considerando aqui, né, minha matriz de gradientes, as grandes, quando eu tenho grandes deslocamentos e grandes deformações. Então imagine aqui que eu tenho uma fibra, né, PQ, que ele tem um tamanho dsx, certo? E eu estou calculando isso aqui em relação a uma direção n0, certo? E aí eu teve uma deformação e agora eu tenho aqui o PQ', certo? Que agora está na direção n, certo? Esse x e esse y não tem nada a ver com xy, certo? É só antes e depois, certo? Então meu dy, ou seja, meu delta, esse dy na verdade é o dsy, ele é definido, certo? Como meu dx vezes a matriz, né? Lembra que essa matriz aqui é a matriz de transformação dos meus componentes x pré-deformado, ou seja, indeformado, para o meu estado deformado. Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar por qualquer fibra aqui no estado indeformado, eu vou ter a fibra no estado deformado, certo? Isso aqui é como se fosse a jacobiana, né? Então, se eu tirar isso aqui, se eu multiplicar isso aqui por dx, por exemplo, dx na direção x mesmo, eu vou ter esse dx agora deformado, certo? O dx no caso é dx 0, mas não só que eu tenho aqui esses dois componentes, estou no plano, né? Então seria dx 0, eu ficaria com essa parte só aqui, ó, que é 1 mais 1, a derivada, esse aqui seria o x, né, mais 1, e aqui a derivada de ux em relação a y, que seria o meu vetor deformado, certo? Então é isso, né? Se eu pegar um vetor dx inicial, multiplicar o f, eu vou ter ele transformado, que é o dy final, certo? Só que esse dy, que é o vetor todo, eu vou chamar ele por n é a direção deformada, vezes um valor, né? Esse dsy é o valor, é o tamanho, certo? Esse n é unitário e esse aqui é o tamanho. Então, ele é a direção vezes o tamanho. Assim como esse meu dx, ele tem uma direção, que é um n0, isso aqui é negrito, certo? Que é um vetor n0, vezes o tamanho dele inicial, que é o dsx. Certo? Ou seja, o vetor dx é a direção vezes o tamanho. E o vetor dy é a direção vezes o tamanho. Então, minha deformação em relação a n0, ou seja, o meu tamanho final menos inicial sobre inicial. Ou seja, meu tamanho final é dsy menos o inicial, que é dsx, sobre dsx. Isso dá, já viu, né? dsy sobre dsx menos 1. Só que quem é esses caras aqui, né? Se eu tirar a norma, isso aqui, né? Essa derivada aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, dsy dividir o dsx,
eu vou ficar isso multiplicado por n é igual a f n0. Certo? Aí se eu pegar o tamanho disso, né? Qual é o tamanho de n? O tamanho de n é 1. Então, 1 escalar vezes n, se eu tirar o módulo, vai ser 1. Vai ser 1 vezes esse escalar, né? Dá para entender, né? E aí o módulo do outro lado vai ser o módulo de Fn. Ou seja, o meu tamanho, minha deformação, né? Na direção n0 vai ser o módulo desse vetor, que é o n0f menos 1. Certo? Então é assim que a gente utiliza. Então a gente pode calcular a deformação em qualquer direção n dessa forma aqui. Então se eu quiser a deformação x, eu pego esse n aqui igual a 1, 0, né? Que é na direção x. Se eu pegar 1, 0, eu fico com esse vetor aqui. Ó. Quando eu multiplico por f, fico isso aqui menos 1. Aí eu tiro isso aqui. Eu tiro a norma disso aqui. Depois tiro menos 1. Certo? Aí quando eu tiro essa norma aqui, né? Magnitude, vai ficar o quanto? Isso aqui é o quadrado, mais isso aqui é o quadrado, mais isso aqui é o quadrado, depois tirar a raiz de tudo. Então, vai ficar uma coisa bem não linear. Tá vendo? Mas eu estou levando em consideração todas as deformações, né? Não só na direção x. Que eu estava comentando nesse caso aqui, ó, que eu tenho para calcular o ds de verdade, quando eu ganho deformações, eu tenho que considerar a variação do deslocamento na direção perpendicular. Certo? Aí existe uma série de formas de utilizar esse f aqui para calcular as deformações. Várias definições, na verdade. Né? Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Esqueci de mencionar, mas a deformação, certo? É uma medida que ela foi definida, mas não tem uma definição correta ou uma errada. O que você precisa, né, é porque você, na verdade, você define o material pelo ensaio de tensão linear, né, ensaio de tensão, e aí você quer depois transformar um estado de deformação, um estado deformado, de forma análoga para a condição de tensão uniaxial. E aí, a forma que você faz isso, você pode fazer de diversas formas, ok? Então, lembrando aqui, né, que eu usei essa decomposição aqui RU ou VR, a gente vai ver a diferença. A diferença é o seguinte, isso aqui imagino que eu multiplico essa matriz aqui, F, né, por um ds para obter ela ds estrela, né, ds deformado. Então, se eu considerar aqui RU, depois eu multiplico por um ds, eu primeiro multiplico por U, depois por R. Ou seja, eu deformo e depois rotaciono para ter o ds. Já aqui, se eu multiplicar por ds, eu primeiro rotaciono ds e depois eu deformo ds. Certo? Ou seja, essa deformação aqui, V, é no estado rotacionado. E essa deformação U é no estado não rotacionado ainda. Certo? Vou explicar isso depois melhor. Então, a gente tem, né, U, ele é o Lagrangian Stretch Tensor. É o tensor de deformação lagrangiano. Certo? A gente pode calcular ele dessa forma também, para fazer essa decomposição, na verdade, que o U ao quadrado é igual a F transposto F, né? E o V quadrado, que é o Eulerian Stretch Tensor, tensor de deformação euleriano, né? A diferença do Lagrangiano e euleriano é um considera as coordenadas, né, no estado indeformado e o outro considera as deformações no estado deformado. Aí eu posso
calcular assim, ó, é o inverso aqui, né? O F vezes F transposto. Tem um tensor também muito utilizado, que é o de Green, acho que é um dos primeiros a ser definidos, que é eu pegar esse tensor lagrangiano aqui, menos a identidade dividido por 2. Aí eu tenho o tensor de deformação de Green. Tenho a versão generalizada, que na verdade, em vez de ser u ao quadrado depois tiro dividido por 2, é u elevado a m dividido por m. Certo? Seria o generalizado. E eu tenho também o tensor logaritmo, ou de Henke, de deformações, né? Tensor de deformações de Henke ou logaritmo, que é muito utilizado quando você está utilizando plasticidade, certo? Porque essa deformação aqui, certo? Quando você está utilizando plasticidade, né? Você tem uma componente da deformação plástica e uma componente de deformação elástica, certo? Que essas componentes elas são multiplicativas, certo? Quando você está trabalhando com plasticidade, você tem uma deformação plástico e uma deformação elástico. E quando você está trabalhando com grandes deformações, esses tensores eles são multiplicativos. Mas quando você tira o logaritmo, isso passa a ser uma soma, certo? Vai ser o log de U plástico mais o log de U elástico. E aí passa a ser aditivo, né? E aí isso facilita muito enfim, na definição, né, das equações em plasticidade, certo? Então, se utiliza muito esse logaritmo, e eu acho que é o que é utilizado, por exemplo, no ANSYS, no Abacus, em geral, se utiliza esse aqui, ok? Então, vamos pegar o green aqui, só para a gente entender, né? Se a gente pegar isso aqui, essa definição lá do F, né, que é isso aqui, e fazer essa conta toda aqui, ó, fazer isso, depois tirar a raiz, parará. Essa definição aqui tem tensor, ela é definida desse jeito aqui, ó. A deformação IJ é igual a 1 sobre 2 EI derivado em relação a J mais EJ em relação a I mais o K, esse K vai de 1 a 3, que é um somatório aqui, em relação a I vezes o K derivado em relação a J. Ou seja, essa aqui ó, é a parte não linear. Tá vendo aqui? Ó? Essa primeira parte aqui é o que a gente já viu, que é o que a gente definiu, que é pequenas deformações. E eu tenho um componente aqui não linear para grandes deformações, que leva em consideração todos os outros deslocamentos. Então, só por exemplo aqui, ó, a deformação x, certo? Na direção x linear. Aqui seria o x derivado em relação a x, mais o x em relação a x, depois derivado por 2 fica o x em relação a x. Certo? Mas, aí vem esse somatório aqui, ó. Esse k aqui vai de 1 a 3, certo? Isso aqui é a definição, certo, da notação inicial. Se eu tenho um índice aqui que ele não está do outro lado, certo? Por exemplo, o k, é porque é um somatório aqui. Eu tenho que somar todos os k's aqui. E tudo que o j aqui tem aqui. Aí quando isso aqui o j for um valor específico, esse aqui é um valor específico. Mas que eu não tenho, aí é um somatório. Aí, essa parte aqui, ó, é esse somatório aqui. Ó. O k vai de 1 a 3, ou seja, x, y, z. E o i e o j é x, né? Que é o e, x, é o e, xx, né? Então, i e j é x. Então, vai ficar o kx vezes o kx, que fica o k ao quadrado. Então, fica xx ao quadrado, yx ao quadrado, zx ao quadrado. Né? Então, essa componente aqui não linear é que não entra quando eu tenho pequenas deformações. Só tenho essa parte aqui. E esse aqui é a deformação linear, né? Ou volumétrica. E eu tenho aqui a distorção, né? Que é a deformação cisalhante, ou tangencial. Que aí eu tenho aqui o i igual a x, vou fazer xy, ou seja, é x, y, i
é x, j é y. Aí eu só substituir aqui. Então essa parte é aquela parte linear, que é o x em relação a y e o y em relação a x, mais esse somatório aqui, o k variando de x a y, de x a z, né? Então fica o x em relação a x, o x em relação a j, depois y em relação a x, y em relação a j, depois z em relação a x, z em relação a j, a y, que é j. Certo? Então, ó, quando eu tenho u vezes u, é uma parte não linear. Então eu tenho toda essa parte não linear aqui, que a gente não tinha considerado. Certo? Então a gente pode definir, lembrando, né, que o f pode definir assim, né? É o i em relação a j mais matriz de identidade. Certo? Se a gente pegar um f e tirar essa identidade, certo? Pegar f menos a identidade, eu tenho matriz H, que é simplesmente uma matriz de derivadas, é o gradiente do vetor u, certo? É o gradiente do deslocamento. Então, ó, se eu pegar aqui as minhas pequenas deformações, IJ, dado por isso aqui nada mais é do que H, certo? É a minha definição aqui de H, derivada do gradiente de U. E esse UJI é o H transposto. Então, as minhas pequenas deformações é simplesmente H mais H transposto sobre 2, onde H é o F menos I. Então, fica F menos I mais F menos I transposto, dividido por 2, eu fico com F mais E transposto sobre 2 mais I. Tá? E quando eu tenho, vamos ver como é que se aproxima, né? Grandes deformações para pequenas deformações. Então, quando eu tenho pequenas deformações, pequenos deslocamentos, o U ele fica aproximadamente V, certo? Aquilo ali é em relação a deformado e outro em relação a indeformado, mas se o deslocamento for pequeno, a configuração deformada e indeformada, as direções, né, são iguais. Então, isso se aproxima, que fique aproximadamente igual a isso aqui, ó, que é a minha deformação linear vezes 1i. E eu tenho aqui um Ozão, né, um erro da ordem de deformação ao quadrado, certo? Ou seja, isso aqui é o i, é a identidade mais... Só para vocês entenderem o que é esse u e esse v, né? Ele aproximadamente, quando tem pequenas deformações, é o vetor matriz identidade mais as minhas deformações. Certo? E quem é o meu R, né? Minha matriz de rotação aqui. Como é que se aproxima? Ele fica aproximadamente I mais H menos H transposto. Então, no caso aqui, é H mais H transposto, por ter a deformação. Quando eu faço um menos o outro, eu tenho a rotação. Se eu tenho pequenas deformações, o H ele fica, e o H transposto ele fica bem parecido. E aí, o meu R ele fica identidade. Certo? E aí, eu não tenho uma rotação. Quando o meu gradiente de U ele passa a ser ele não é simétrico, certo? Quando ele passa a ser não simétrico, aí eu começo a ter uma rotação que eu tenho que considerar, certo? Mas quando ele é simétrico, a rotação ele fica exatamente a identidade. Então eu posso desconsiderar a rotação, certo? Então vamos para um exemplozinho, certo? A gente vai calcular essa configuração aqui, ó, de deformação. Vai considerar para pequena e para grandes deformações a gente vai ver a diferença, certo? Então, mas nesse estado aqui de deformação, apliquei uma força tangencial aqui, então o que eu tenho um cubo, certo? Ele passa a andar aqui, ó, um valor dx, só que esse dx varia ao longo de y, certo? Então eu tenho uma deformação angular.
Então, os meus pontos x, y e z inicial, final, certo? Ele passa a ser o x, y, z, que é o inicial, mais o deslocamento. Quanto é o deslocamento? Veja só, a posição z eu não mudei, certo? A posição z aqui de todos os pontos é a mesma. A posição y também é a mesma. O ponto que estava aqui, ele só andou x, mas ele está na mesma altura y, certo? Aqui ó, em cima, todo mundo andou, está na mesma altura lx aqui. Só que na direção x eu tenho esse deslocamento aqui. Então eu tenho um deslocamento aqui que é gama, que é essa tangente aqui, vezes y. Então, quanto mais eu aumento o y, mais eu desloco na direção x. Então, quando esse y aqui for máximo, que é aqui em cima, eu tenho um deslocamento x máximo, que é esse dx aqui. Certo? Quem é o meu vetor deslocamento? Minha função, né? Deslocamento, função vetorial, ele vai ser o x inicial menos o x final. Na verdade é o contrário, né? O x final menos o inicial. Então, se eu pego esse final aqui, certo? Que é o x, está ao contrário aqui, menos o x grande, eu tiro o x grande, tiro o y grande, o z grande e fico só com isso aqui. Então, esse é a minha função vetorial do deslocamento, que é o gama y só. Ou seja, eu não tenho deslocamento em x, em y nem em z. Então, vamos calcular o h, que é a derivada de u i em relação a xj. É meu gradiente da minha função vetorial aqui. Então, quando eu derivo isso aqui em relação a qualquer coisa, eu só vou ter uma componente, que é quando eu derivo o x, ou seja, o 1 em relação a y, que é esse cara aqui. 1 em relação a 2, que é y. E quando eu derivo aqui, é simplesmente gama. Né? Então, esse aqui seria o gradiente, né, dos deslocamentos. Aí, se eu calculo minha deformação, lembra, né? Deformação é um meio da derivada de u em relação o i em relação a j mais o j em relação a i. Quando eu fizer essa conta, só vai aparecer esse cara aqui, ó, que vai ficar metade do gama aqui, metade do gama aqui. Né? Outra forma é calcular isso aqui, né? H mais H transposto. Depois dividido por 2. Então vai ficar, por definição, certo? A minha deformação ela é simétrica. Mas essa é a minha definição linear, né? Quando esse cara não é simétrico, eu teria uma rotação que eu não considero aqui. Que é uma matriz de rotação, é aproximadamente a identidade mais H menos H transposto. Então, é isso aqui, ó. A identidade aqui, e vai aparecer o gama sobre 2 aqui, né? Porque tem sobre 2, e o menos gama sobre 2 aqui, que é o menos transposto. Quem é o meu Fzão, né? Vamos fazer agora, calcular. Sim, esse aqui está pronto. Essa é a minha deformação para pequenas deformações. Esse aqui é meu tensor de deformações. A gente já pode ver algumas conclusões, né? Primeiro que a diagonal é zero, ou seja, eu não tenho deformação linear. O que não é verdade quando esse dx começa a ser muito grande. Imagine aqui que esse dx começa a ser muito grande, eu venho, e a altura continua a mesma, né? Então, imagine que eu estou aqui agora. Deixa eu apagar aqui. Imagina aqui que essa minha aresta aqui, certo? Ela agora está aqui. E aí, ó, o meu corpo está aqui. Ó. Veja só, essa altura aqui que era Lx inicialmente, agora ela é essa aqui, ó. Certo? Eu andei um dx aqui bem grande agora. Quando esse dx é grande, aparece uma variação de comprimento também. Ó. Esse Lx inicial, ele passa a ser esse aqui, ó, que é bem maior, que é a hipotenusa. Quando esse dx é pequenininho, aí a hipotenusa fica próxima de Lx. Quando ele é grande, eu tenho um Lx grande, ou seja, eu estou esticando aqui. Ou seja, a variação
eu tenho uma variação aqui em y, certo? Ou seja, deveria aparecer alguma coisa aqui, que é a variação quanto esticou minha fibra, por exemplo aqui, sei lá, OP, passei OP'. Ele houve uma deformação linear aqui, ou seja, deveria aparecer alguma coisa aqui, que é uma parcela não linear que eu não estou considerando. Assim como não, é só isso, né? Acho que só aparecia isso aqui, ou seja, na direção X, que agora, na direção Y, né, que agora está aqui na diagonal, eu estiquei o meu corpo. Inclusive aparece uma variação volumétrica, que a gente vai ver que é a diagonal que dá a variação volumétrica, então eu teria zero de variação volumétrica, mas eu tenho variação não volumétrica aqui. Então, ó, nas minhas pequenas deformações, eu não considero esse esticamento aqui que eu tinha na fibra na direção Y. Quando eu calculo aqui, ó, utilizando o gradiente das deformações, certo? A derivada de x em relação a x final em relação a x inicial, já está ao contrário aqui também. Né? Isso aqui é o contrário também, eu confundi tudo. Fica aqui a diagonal e aqui a derivada de u x em relação a y, né? Que é o meu gama, que é o meu ângulo aqui. Esse gama é a tangente, né? De x sobre lx aqui, o ty. E o meu u é o f transposto f, que dá isso aqui. Ó. Aí aqui, lembrando que se eu tirar a identidade, eu fico com minha deformação, então já aparece aqui ó, um componente aqui não linear, que é aquilo que ele está mencionando que deveria aparecer mesmo. Certo? Então, meu quadrado, né, que é o meu tensor de deformação Lagrange, Lagrange ou Euler agora? É o Lagrange, né? O tensor de deformação lagrangiano, ele aparece aqui na diagonal uma deformação linear, não linear que eu digo assim, né, em direção y, mais não linear, que ele está ao quadrado aqui. Aí a gente pode calcular a rotação, se a gente fizer a decomposição de f em relação a u, a gente fica com a matriz de rotação, que é dada por isso aqui, ó. E se eu calcular a minha deformação de Green, que é isso aqui, ó, tem a componente não linear aqui, também aparece aqui, ó, a minha componente aqui não linear. Então, para vocês notarem, né, que eu tenho uma rotação aqui, né, claramente, quando esse dx começa a ficar grande, meu sistema de coordenada, eu tenho uma parcela de rotação na minha deformação, que eu não consideraria inicialmente, e eu tenho uma deformação aqui na direção y, que eu também não considero deformação linear. Linear é porque não é angular, né? Mas é não linear porque está ao quadrado aqui. Ou seja, se a deformação for pequena, se esse dx for pequeno, o gama é pequeno, e aí essa parte quadrática aqui fica pequeno. Ok? Aqui é a mesma coisa, né? Repetir. Aí agora vamos para outro assunto, certo? Porque a gente está trabalhando com matriz, né? Uma matriz de deformação, que é o tensor, né? Tensor de tensão e tensor de deformação. Quando a gente for ver a relação tensão-deformação, certo? Que é algo desse tipo aqui, né? A tensão é igual a uma constante vezes a deformação, certo? Quando a gente... Isso aqui é linear, né? Quando a gente está trabalhando no 3D, né? Domínio tridimensional, eu tenho aqui o tensor de deformação, aqui o tensor de deformação, e aqui, para levar em conta o tensor todo, eu teria um tensor de quarta ordem, certo? Para levar em conta todos os componentes desse que podem influir nesse. Isso quando a gente está
considerando uma relação linear entre tensão e deformação, ou seja, a gente está na fase elástica, a linearidade do material. Essa não linearidade aqui que a gente está falando de deslocamento é a não linearidade geométrica, ok? Para pequenos deslocamentos e deformações. Já essa linearidade aqui que a gente está aproximando é para pequenas tensões, né? Para tensões abaixo da tensão de escoamento. Mas aí, se a gente estivesse trabalhando com tensores, certo? A gente precisaria de um tensor de quarta ordem, certo? Porque aqui você teria IJ, aqui teria IJ e aqui teria IJKL. Na verdade aqui seria KL. Porque cada componente da tensão aqui, ele pode depender linearmente de cada componente da tensão aqui, KJ. Ou seja, por exemplo, a tensão XX, né, que seria 1,1. Ela pode depender de todo o meu tensor de deformação. A gente não sabe qual a deformação que vai causar tensão em X e qual não vai, a princípio. Então, eu precisaria de um troço aqui, um tensor de quarta ordem, que só para calcular um valor da tensão, eu precisaria multiplicar todos esses valores. Preciso um coeficiente, né, para todos desses, para cada componente desse. Então, eu teria um cara aqui que seria 3 por 3 por 3 por 3. Então, eu teria quantos coeficientes? 3 por 3, 9, 81. Tinha 81 componentes. Mas a gente vai dar uma simplificada aqui para não trabalhar com tensão, e a gente chama essa simplificação de vetorização. Muitos livros, certo, não trabalham com a vetorização, fica tudo trabalhando aqui em notação inicial mesmo, com tensor. E aí, se você estiver trabalhando assim, você não precisa ver a matriz, certo, escrita. Aí você trabalha assim, sem problema. Mas, como a gente está acostumado a ver a matriz, né, a gente quer ver as coisas, e aí a gente vai vetorizar. Em vez disso aqui ser IJ, isso aqui KJ, a gente passa a ser um sigma I. Ou seja, esse I aqui, na verdade, agora varia de 1 a 6, que eu tenho 6 componentes de I. Vai ser igual a EIJ vezes deformação J. E o I e o J, ele vai de 1 a 6. Certo? Então, em vez aqui o I e o J ia de 1 a 3, né? Quando eu trabalho com a vetorização, a gente vetoriza a tensão de deformação e ele passa a ser de 1 a 6, em vez de ser uma matriz. É agora um vetor. E aqui eu passo a ter uma matriz, meu E agora é uma matriz de 6 por 6. Então aqui ele tinha 81 componentes, mas quando eu vetorizo, né, eu já estou levando em consideração que ela é diagonal, que ela é simétrica. Então essa perto aqui é igual a essa, então eu só considero 6. Se eu fosse considerar a vetorização completa, né, eu teria 9. Que eu teria 9 componentes, aqui 9 componentes, e essa matriz aqui seria 9 por 9, que daria uns meio 81. Mas, como você quer simétrica, eu considero aqui 6, 1 por 6, aqui 1 por 6 e aqui 6 por 6. Aí 6 vezes 6 dá 36. Então, essa diminuição de 81 para 36 é porque eu estou levando em consideração que essas coisas aqui, né, minha tensão e a minha deformação é simétrica, os tensores. E aí é isso, geralmente a gente vetoriza assim. Primeiro vem a diagonal e depois vem a parte fora da diagonal. Então, essa é a parte normal ou linear, né? No caso das tensões, são tensões normais e as deformações são deformações lineares, né? Que é a deformação volumétrica. E aqui eu tenho as tensões de cisalhamento e as deformações de cisalhamento ou tangencial. Certo? Então, meu vetor de tensões também, eu vetorizo ele assim. Então, eu tenho aqui meu tensor e aqui ele vetorizado, né? Primeiro
eu falei, né? Eu tenho a parte normal, e depois eu tenho a parte de cisalhamento. Então, vamos ver como é que a gente transforma, né, o deslocamento em deformação. A gente viu que a gente tem essa equaçãozinha aqui, né, que define o meu tensor de deformação. Mas agora eu estou trabalhando com a deformação vetorizada, certo? Esse aqui agora são I, certo? Que é igual a matriz B, vai ver quem é, vezes meu vetor U. E agora o I, ele vai de 1 a 6, né? Não é bem de 1 a 6, né? Ele vai, na verdade, de x, y, z, depois x, y, x, z, y, z. Que aqui eu estou dizendo que isso aqui é o 1, 2, 3, esse aqui é o 4, 5, 6. E aí, em vez de usar essa notação aqui, eu vou utilizar uma matrizinha B. Certo? Eu mostro das duas formas, né? De todas as formas, porque dependendo do livro, dependendo de como você vai estudar plasticidade depois, ou elementos finitos, você vai utilizar alguma notação diferente, e aí eu meio que mostro todas as notações, certo? Então a gente está saindo aqui da notação indicial e a gente está indo para a notação matricial, certo? Fica mais fácil quando eu trabalho com vetorização, eu posso trabalhar tudo com matriz, e fica mais tranquilo. E aí, ó, meu matriz B é essa relação. A gente pode calcular aqui, por exemplo, o E. Acho que ficou feio isso. Enfim, aqui o E x, né? A deformação x. Xx, quem é? É esse cara aqui. Vai ser a derivada de u em relação a dx. O meu esse aqui é o EX, né? O meu y, essa é a derivada de v em relação a dy. Esse aqui é um d. E assim por diante, né? Então, esse cara aqui, ó, isso aqui é um derivado de u em relação a alguma coisa, esse aqui é alguma coisa. Então, eu vou ter um operador aqui de derivada que eu vou aplicar no meu deslocamento u, que é o UVW. E é esse operador aqui. Aqui eu tenho o x, y, z, né, que é o UVW, e eu multiplico esse cara aqui e eu tenho as deformações. Aí agora, ó, esse cara aqui é o que a gente chama dessa matriz B aqui. Por exemplo, a deformação UX vai ser U na direção X. Isso aqui agora a gente voltou para o caso linear, certo? Aquela parte tão linear foi só para mostrar a diferença. E quem se interessar tem livro específico sobre isso. Então, a aproximação, né, da deformação na direção x, pequenas deformações, é o x derivado em relação a x. 0 deformação deslocamento em y e 0 deslocamento em z. A deformação uy. Sim, eu multiplico por 2 aqui e depois divido por 2. Né? Então eu corto isso com isso. Fica a derivada de uy em relação a y. Vamos para o caso aqui embaixo agora. A deformação xy, deformação tangencial. É isso aqui, essa linha, vezes essa coluna aqui. Linha, coluna. Então vai ser isso aqui, vezes o x, que é o u, mais, ou seja, a derivada de u em relação a y, mais a derivada de y em relação a x, o y em relação a x, que é o v, mais 0, o z. Então, o xy, né, é a metade da derivada de u em relação a y, mais a derivada de v em relação a x, que é o que a gente tinha visto, né, antes. E assim por diante para os outros casos. Certo? Então, quando eu pego esse operador aqui B, multiplico
pelo meu vetor o x, o y, z, eu tenho o meu vetor de deformação, né? Deformação vetorizada. Certo? Isso aqui é bem comum e você utiliza muito quando vai trabalhar com elementos finitos, que você diz que o seu U é um somatório de n vezes o deslocamento U1 pontual, onde n é a função de forma, lembra? E aí, o U é a função de forma vezes o deslocamento num ponto. Esse deslocamento num ponto, ele não tem derivada. Então, você deriva a sua função de forma nesse operador aqui. Você pega a função de forma e deriva aqui, e você vai ter as deformações. Se eu quiser o contrário agora, se dado uma deformação, eu quero calcular o deslocamento. Então, você não pode fazer isso, porque você tem aqui 3 entradas e tem 6 saídas. Aí aqui tudo bem, você tem 3 entradas e calcula as 3 saídas. Agora, se você tiver 3 saídas, para calcular essas 3 entradas, é mais complicado. Certo? Porque você tem uma matriz aqui, você tem essa matriz aqui, você tem mais entrada do que saída, ela tem coisas redundantes, digamos assim. Ela é não linear, é não independente, tem uma coisa assim, né? Seus vetores são não linearmente dependentes. Certo? Então você tem essa matriz B a menos 1, né? Você tem um problema não linearmente dependente. A gente vai ver como é que trata isso, que a gente vai precisar. Porque a gente vai querer tratar tudo com 6 tensões, 3 deformações. E aí a gente vai ver que tem umas equações de compatibilidade que a gente pode reduzir esse problema aqui para só trabalhar com as deformações a diagonal, por exemplo, deformações lineares. E essa parte aqui a gente trata a parte. A gente vai ver que a gente vai ter equações de compatibilidade. Então é importante notar para que serve essa equação de compatibilidade. É o seguinte, digamos que você tenha essas 6 componentes aqui das deformações e você calcula os deslocamentos. Você não precisa das 6, certo? Só com 3 deformações você calcula 3, que aí você teria 3 entradas e 3 saídas, matriz 3 por 3 aqui, ok. Então você só com com 3 deformações você já calcularia os 3 deslocamentos. E o restante? Então o restante você tem que verificar se eles são compatíveis com algum deslocamento. Ou seja, você vai utilizar esses 3 e calcular isso aqui. Mas esses outros 3 não pode ser qualquer coisa. Eles têm que ser compatíveis com esses outros 3 aqui. Ou seja, você pode fazer o seguinte, para entender melhor. Você pega esses 3 aqui primeiros, você calcula o deslocamento para esses 3. Aí depois você pega o deslocamento e calcula as deformações de novo. Essas deformações aqui que você não usou, tem que bater com o que você calculou depois, entendeu? Aí tem uma forma de fazer isso, que são as equações de compatibilidade, certo? Então, para você pegar deformações e calcular o deslocamento, você só precisa de 3 equações, você não precisa de 6, né? Porque você só tem 3 incógnitas, certo? E é daí que nasce a equação de compatibilidade. Para chegar nelas, um modo fácil é você pegar a relação, né, de deformação e deslocamento e fazer a derivada segunda em relação a x, y, ao i, x, j, né? x, y, y, z, x, z. Aí eu vou ter uma equação desse tipo aqui, ó. A deformação
IJ em relação a IJ, que vai ser igual, aí eu derivo isso aqui tudo em relação a IJ. A derivada de UIJ, IJ, a derivada de UJ e IJ, certo? Eu pego essa equação toda e boto um vírgula IJ, derivo em relação a IJ. Então isso aqui que não estava derivando, agora eu estou derivando em relação a IJ. Isso aqui que já estava derivando em relação a J, eu derivo agora em relação a IJ. Isso aqui que estava em relação a I, eu derivo agora em relação a I e J. Certo? Que está isso aqui, esse cambalhaço aqui, um monte de derivadas. Então, isso aqui é o que eu estou fazendo, né? Derivei em relação a IJ, obtive isso aqui. Aí a gente pode tirar algumas conclusões daqui. Primeiro, que isso aqui, ó, a derivada segunda de UI em relação a JI, ele não, aqui, ó, vai ficar UI derivada em relação a UI em relação a XI, certo? A deformação é I, certo? Se eu vou só cortar esse cara aqui, e isso aqui passa a ser segundo. Então, ficou a derivada segunda de UI. A derivada de UI em relação a XI é o EI. Então, fica a derivada segunda de EI em relação a XJ, XJ. Então, fica a derivada segunda de EI em relação a XJ ao quadrado. A mesma coisa aqui, ó. Eu pego esse aqui, o IJ, e derivo em relação a XJ. Então, corta aqui, fica 2, e essa derivada fica 2, e essa derivada aqui é o EJ, EJJ. Então, fica, aqui é o 2, né? Tá errado aqui é 2, derivada segunda de EJJ em relação a I, aqui no quadrado. Então, eu tenho que essa derivada aqui de EIJ em relação a IJ é igual a 1 sobre 2. II em relação a JJ mais JJ em relação a II. Então, veja que aqui, desse lado, só aparecem as deformações lineares e desse outro lado aparecem todas as deformações. Aqui que eu estava comentando, né? Então, para calcular o deslocamento, eu só preciso usar as deformações lineares, né? A diagonal, e calculo o deslocamento. E a parte aqui de tangencial, eu só verifico se é compatível com esse aqui. E é através dessa equação de compatibilidade aqui. Eu só utilizo, né, meu EII para calcular os deslocamentos e o EIJ, certo? Que é o XY, o XZ e o YZ, eu derivo em relação a XY, XZ e YZ e verifico se elas estão de acordo. Então, assim, eu posso trabalhar só com as deformações x, y e z, e essa aqui eu só verifico se ela está de acordo. Certo? Essas são as equações de compatibilidade das deformações. Aí no futuro a gente vai transformar essas equações de compatibilidade em compatibilidade de tensão. Né? No futuro a gente vai trabalhar, na verdade, só com tensão. A gente vai dar um problema, vai dar os carregamentos, né, as tensões atuantes no corpo, e a gente vai calcular as tensões desse corpo. E aí a gente vai utilizar a equação de compatibilidade para verificar se as tensões naquele corpo estão de acordo, né? Porque tem uma relação entre a parcela tangencial e a parcela normal, né? Certo? Então essa é a relação de compatibilidade
entre as deformações tangenciais e as deformações normais, né? Deformações lineares, certo? A gente vai usar mais para frente, ser bastante útil para verificar se alguma equação, se alguma solução ela é compatível, se ela é viável, né? A gente vai ter que verificar se isso está sendo atendido, ok? A gente vai ver isso nas próximas aulas. Até!